Voltamos, 10 horas 19 minutos. Atenção, vamos ao vivo até a capital federal, porque neste momento o presidente do Instituto Chico Mendes, ICMBio, fala sobre as queimadas. Aliás, há instantes a imagem já me mostra que ele já falou, já acabou, e a Marina Demore é quem vem conversar com a gente e contar tudo isso. Aliás, está acompanhada. Eu que fiz confusão aqui. Marina, bem-vinda. Por favor, muito importante poder ouvi-lo. Elisa, obrigada. O presidente do ICMBio, Mauro Pires, já agradeço a sua participação. O presidente concedeu agora há pouco uma entrevista coletiva, passando todos esses detalhes e se dispôs também a conversar com a gente aqui no Live CNN para detalhar, então, o andamento dessa operação aqui no Parque Nacional, porque, como a gente dizia há pouco, o incêndio foi controlado, a queimada foi controlada, mas o trabalho continua porque ainda existem alguns pontos de atenção, né, presidente? Por isso, esse trabalho, ele tem que continuar. Exatamente. Esse é um momento crítico do trabalho. Eu diria que a parte mais difícil foi feita até essa madrugada, que foi conter as 4 linhas, né, de frente dos incêndios. Mas agora é o trabalho em que a gente volta para essas áreas para ver se tem uma tora, se tem alguma área que pode levar a uma reignição, uma vez que a gente está num período muito seco, né, e quente. Então esse é um trabalho. Além disso, o fogo não está extinto. Nós temos ainda alguns pontos em que a gente vai fazer o acompanhamento. Por exemplo, aqui no Cerrado, nós temos a área de campo, né, que todo mundo conhece, e temos também as áreas de matas de galeria, que são ambientes que ficam no entorno dos córregos. Essa área, ela tem muito mais serrapilheira, né, material orgânico, e que é difícil fazer o combate, porque às vezes o fogo, inclusive, passa por debaixo, inclusive, do próprio córrego de água, né? Então, o esforço agora é de trabalhar essas áreas. Nós estamos com equipes de brigadistas e o Corpo de Bombeiro atuando, como também nós temos algumas casas de moradores, né, de servidores aqui do Parque Nacional, e, portanto, é uma área de atenção. Nós vamos continuar esse esforço até o momento em que o incêndio possa ser declarado extinto. Isso não tem momento para acabar. Eu acho que, inclusive, fizemos um trabalho hercúleo nos últimos dias, que foi conter um fogo nas condições. Para você ter ideia, o fogo começou no período por volta de meio-dia, né, de domingo, e rapidamente ganhou muita velocidade aqui por dentro do parque. E felizmente, graças ao trabalho feito pelos brigadistas do Instituto Chico Mendes, do IBAMA, né, do Preve Fogo, do IBRAM, que é o órgão estadual, junto e, sobretudo, com o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal, nós conseguimos debelar essas 4 frentes. Mas, como eu disse, é um trabalho importante, mas não está concluído. Nós vamos olhar com muito cuidado para evitar que haja reignição dessas áreas e enfrentar ainda esses pontos que ainda restam. Presidente, inicialmente se falava numa área queimada de 700 hectares, depois essa estimativa aumentou para 1.200 e agora a gente já tem pelo menos 2.400 hectares queimados. Qual que é a proporção disso? E existe também uma situação, essa condição, essa área poderia ter sido maior, né? O senhor estava dizendo. Exatamente, assim, essa área poderia ter sido maior. E por que não foi? Por 2 questões. Primeiro, é o trabalho de prevenção. O que é o trabalho de prevenção numa situação como essa? Nós aqui implementamos a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O que isso significa na prática? Significa que a gente atua preventivamente realizando algumas queimas em áreas dentro do parque, exatamente para evitar que, quando tiver um incêndio de grande proporção, essa área, já uma vez queimada, ela simplesmente faz uma barreira natural contra aquele incêndio. Então, esse é o primeiro ponto que explica o fato da gente ter conseguido extinguir o incêndio. O outro é propriamente o combate, né? O fato da gente ter... aqui nós tivemos mais de 200, hoje o comandante de operações aqui dizia que o Corpo de Bombeiro trouxe mais de 500 pessoas para o combate. Isso faz toda a diferença, porque significa que os brigadistas e os militares do Corpo de Bombeiro vão na linha de frente e fazem aquele combate imediato. Isso faz toda a diferença, porque senão esse incêndio poderia ter ganhado ainda muito mais velocidade e atingir uma área. A nossa estimativa até o momento é que em torno de 2.400 hectares foram atingidos. É o valor total? Não. A gente ainda vai esperar a conclusão dos trabalhos para fazer um levantamento mais... Agora, veja, é um parque que tem 42.000 hectares, né? Mas é um parque extremamente importante. Aqui nós temos, inclusive,
a represa, né, de Santa Maria, que fornece água para os moradores da cidade. Portanto, além da beleza natural, além da conservação da biodiversidade, é um parque importante para a segurança hídrica aqui das pessoas, enfim, das famílias aqui do Distrito Federal. Presidente, a gente tem acompanhado desde ontem e dos últimos dias, né, um esforço muito grande também do governo federal, do próprio presidente Lula, que tem se reunido com seus ministros, com autoridades e tem falado, inclusive, mantido contato com o senhor sobre essa situação específica aqui em Brasília, mas também sobre outras queimadas que atingem outras regiões do país. Quais são as demandas que estão sendo apresentadas para o presidente Lula na prática? Porque a gente vê anúncio de medidas, verba sendo destinada, mas na prática, qual que é a demanda desse momento, o que precisa ser feito de imediato para tentar conter o avanço desses incêndios que atingem várias regiões do país, principalmente aqui o Centro-Oeste, nessa época de seca severa? Olha, eu queria dizer que o presidente Lula, assim, até para minha surpresa, ele tem me ligado constantemente, né? No próprio domingo, aí ele perguntou o que era necessário para reforçar o combate e aí, através disso, nós tivemos o apoio do Exército Brasileiro. Me ligou ontem 2 vezes, eu estive com ele de manhã lá no Palácio do Planalto, à noite me ligou, hoje cedo, antes de eu vir para cá, ele já queria saber como é que estava a situação. Então, isso evidencia que quando a principal autoridade está envolvida, isso facilita, inclusive, a destinação de recursos. O Instituto Chico Mendes, assim como o IBAMA, é uma autarquia que cuida, né, e executa a política ambiental. No nosso caso, a nossa atribuição é cuidar dos parques, cuidar das reservas. Isso implica a gente ter uma infraestrutura adequada, uma infraestrutura para receber os visitantes. Significa ter, por exemplo, brigadistas contratados, ter servidores para dar conta do trabalho do seu dia a dia. O ICMBio é responsável por 340 unidades de conservação, que somadas representam 9,5% do território nacional. E nós temos 1.500 servidores permanentes, 1.700 no total. Então é fundamental que o Instituto seja reforçado com o número de servidores, com o número de recursos, para a gente dar conta das responsabilidades que a sociedade espera de nós. Então, agora com o engajamento e com o trabalho que vem sendo feito desde 2023, de primeiro, não negar que nós temos problemas ambientais, que a gente está enfrentando mudanças climáticas. Isso faz toda a diferença. É diferente quando você tem um presidente que simplesmente diz que não há problema ambiental e não é verdade. Então, isso faz toda a diferença. Desde o ano passado, o governo federal tem feito o trabalho de reduzir o desmatamento, conseguiu reduzir na Amazônia, conseguiu reduzir no Cerrado e agora a gente passa para essa nova etapa que é consolidar as unidades de conservação com mais recursos, com mais servidores e com mais infraestrutura. Sobretudo, só para encerrar, é preciso que tenha uma conscientização também das pessoas, da população, para que evitem promover, né, propagar qualquer tipo de fogo e provocar qualquer tipo de incêndio nessas áreas. Exatamente, assim, o fogo hoje é proibido no Brasil, né? Então, a rigor, ninguém poderia colocar fogo para hipótese alguma. Então, isso é importante que a sociedade, que a população de modo geral, nos ajude, né? Denunciando, chamando a atenção do vizinho, dizendo, olha, não coloque fogo, que isso pode ter uma consequência inesperada. Então, isso faz toda a diferença. E também precisamos aumentar, digamos assim, as penas para aquelas pessoas que praticam crime. Infelizmente, ainda prevalece aquela ideia de que o crime ambiental é de menor importância, de menor poder ofensivo. Então, não é... Volta e meia a gente vê alguém que é penalizado na justiça, mas acaba que o juiz, por uma decisão própria, decide que, em razão do potencial daquele crime, acaba, né, sendo perdoado ou, enfim, tendo uma pena bem mais branda. Eu acho que é importante sinalizar que daqui para frente a gente precisa mudar o nosso comportamento. Presidente, muito obrigada pela sua disposição em falar com a gente, obrigada pelos seus esclarecimentos. Elisa, a gente segue acompanhando todo esse trabalho que está sendo feito aqui, também as medidas que devem ser anunciadas ainda hoje pelo governo federal. Logo mais tem reunião do presidente Lula com os demais presidentes, né, do Congresso Nacional, também do Supremo Tribunal Federal, justamente para discutir essa judicialização também da penalidade para as pessoas que cometem esse tipo de crime ambiental e que acabam causando tragédias como essa que a gente está acompanhando, viu?